Só para a gente continuar aqui também, o pessoal sabe que eu não tenho tanta preferência pelas segundas-feiras assim, né? Mas falando da segunda-feira, a gente teve parado na sexta-feira, né? E a gente está acompanhando aqui as oscilações entre altos e baixos, mas Dow Jones e S&P 500 estão querendo bater novos recordes, pelo menos no intraday, né? Vamos acompanhar o fechamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem já alguns grandes investidores, grandes influenciadores, falando de bolha, e já falando de bolha essas semanas, alguns meses atrás, enfim. A pergunta é, quem está certo, né? Existe uma bolha ou existe oportunidade, né? Então, que nem você estava falando, tem temporada de balanços, hoje destaque para algumas ações do setor de bancos, já vindo bem, subindo 1%, 2%, alguns grandes bancos. E a gente sempre lembra também que temporada de balanços, os bancos são um dos primeiros a divulgar balanço, a gente já tem alguns amanhã, né, na quarta-feira, né? Como é que você vê essa disputa, né? Ou seja, temos ainda novos recordes pela frente. Você acha que existe uma bolha ou é agressivo falar um pouco disso, desse cenário? Como é que você vê essa disputa olhando essas duas pontas, né? Uma bolsa que não para de bater recordes e alguns investidores falando de uma possível existência de bolha, né? Essa dúvida ela permeia todos os investidores e não existe uma resposta clara. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que pela natureza das bolhas, elas são muito difíceis de serem analisadas, de serem identificadas, melhor dizendo, durante a bolha, e muito óbvio a posteriori, quando as coisas estouram, né? Então, quando a bolha estoura, estava na cara que era a bolha, mas durante a bolha fica muito difícil da gente dizer. Eu vou colocar o seguinte ponto, acho que é possível que a gente esteja vivendo numa bolha? Sim. É provável, eu faria essa aposta? Não, eu não faria essa aposta. E volto à minha resposta anterior, inclusive nessa semana aqui. A gente tem um crescimento muito grande dos resultados dos lucros das empresas. E isso tem dado fundamento, uma grande parte do fundamento do crescimento do valor das ações e, por consequência, dos índices. Obviamente, isso pode estar um pouquinho esticado? Sim, pode, mas isso é natural do mercado financeiro. Os preços oscilam, o bom humor muitas vezes exagera, o mau humor também. Então, sempre tem aquela história de comprar. Tem uma frase famosa, né, que é para comprar quando tem sangue nas ruas e vender quando se ouve os clarinetes. Então, por quê? Porque existe exagero dos dois lados. Então, não me surpreende o exagero. Agora, chamar isso de bolha, eu acho um pouco, olhando agora, um pouco demais. Por quê? Porque os fundamentos, o crescimento das empresas, os resultados das empresas têm dado sustentação a esses valores. Mas volatilidade vem, e eu acho que pode existir mesmo, como a gente viu a semana passada, como a gente viu em outros momentos. Eu cito um estudo do JP Morgan, do banco JP Morgan, que eu gosto bastante, eu acho que até mencionei para vocês isso em alguma vez que eu tive aqui, é que, na média, o S&P, em algum momento do ano, cai 10%. Ou seja, mesmo ele fechando em alta, é esperado que em algum momento do ano ele tenha uma queda acumulada de 10%. Isso se chama volatilidade, então eu não me preocupo assim, mas não é algo que me deixa em pânico. E por que a gente discute se a gente está ou não em uma bolha? Porque a gente tem um momento muito atípico, e esse momento atípico, infelizmente, tem durado alguns anos, que é um momento onde o juro americano é muito baixo, ele tem se comportado de maneira muito diferente do que em outras épocas. E o mercado acionário entre outras coisas, o valor presente do fluxo todo de rendimento daquela ação, né? Então, eu imagino que ela vai ter lucros de, sei lá, 10 unidades nos próximos 10 anos, eu trago essas 10 unidades todo ano a valor presente, então, pelos juros, e isso faz com que eu chegue no preço da ação atualmente. Obviamente, é muito mais estruturado e complexo do que isso, mas esse é um exemplo bastante simples. Quando o juro é muito baixo, o valor presente dessas ações ela infla, fica maior. E é por isso que muita gente leva em consideração
esse risco de nós termos uma bolha. Por quê? Porque o juro está baixo, o valor presente fica alto e o preço da ação fica alto. A partir do momento que eu tiver um aumento de juros por parte do Fed, e que isso deve demorar aí pelo menos até 23, acho muito pouco provável que o Fed aumente os juros até 23, a gente pode ter uma oscilação desse preço e nessa estrutura de trazer o valor presente a juros mais altos. Mas no contraponto, o que a gente tem é as empresas continuam trabalhando, ganhando produtividade, ganhando aumento de resultados, aumento de lucro. E o que pode acontecer é que a empresa ganhe mais do que o juro retire nesse período. Então, mesmo numa situação que a gente tenha um aumento de juros, é possível que a gente não tenha um grande sofrimento do mercado acionário, porque a gente pode ter um resultado operacional das empresas muito importante que deu esse contraponto e até vença essa batalha. E a gente vai começar a ver isso no mês a mês, não é nem no dia a dia, no mês a mês. Então, como é a evolução desse resultado? E essa semana a gente tem alguma noção, começa a ter alguma noção nesse sentido, tá? A economia americana está super forte, super robusta, e isso deve dar sustentação para o mercado acionário ainda no curto prazo.